Saudações, caríssimos e caríssimas. Meu nome é Rafael, eu sou professor de História, pesquisador, historiador. Tenho formação pela Universidade Federal do Paraná, também mestrado e doutorado pela mesma instituição. E hoje nós estamos com o nosso segundo vídeo da série Comentários Históricos. É uma série que busca comentar assuntos da sociedade, do dia a dia, etc., à luz da história. E hoje eu me propus a comentar uma questão que eu costumo trabalhar com os meus alunos, que eu posso aprender história através de filmes? E aí nós temos que pensar o seguinte: de que forma, eu posso entender um filme? Um filme, ele é uma fonte histórica, ou seja, ele é algo que foi produzido pelo ser humano em um espaço, um período de tempo determinado, em um determinado contexto histórico? Sim, ele é uma fonte histórica nesse sentido, Mas o filme, ele é uma fonte histórica relacionada mais ao momento de sua produção do que ao momento que ele busca retratar. Ou seja, se eu pego, por exemplo, um filme como o filme da Independência do Brasil, com o Tarcísio Meira de protagonista, da década de 70 lá. Esse filme tem muito mais a ver com a imagem que os brasileiros, ou determinado setor da população brasileira na década de 70 entendia a personalidade de Dom Pedro e o fenômeno histórico da independência do Brasil, do que ter relação com a figura de Dom Pedro, com o fenômeno da independência do Brasil propriamente dito. Se nós quiséssemos estudar propriamente o fenômeno da independência, ou a figura histórica de Dom Pedro, nós deveríamos reportar a fontes históricas mais próximas ao período de Dom Pedro I. E nesse sentido, não só a forma como a história é contada nesses filmes, que tem como na literatura ou na reprodução artística, uma certa licença poética. Além disso, existe também na questão dos filmes a formação de estereótipos ligados a uma cultura popular e, no caso da indústria cinematográfica, em grande parte também ao que a gente chama de cultura de massas, aquela cultura que é consumida em grande quantidade, de uma forma mercadológica, de uma forma de mercado, e sem uma contextualização muito específica. Então, por exemplo, o tipo de filme... nem só, por exemplo, quem foi assistir o filme Cruzada, o Kingdom of Heaven, com o Orlando Bloom de protagonista, não foram só pessoas interessadas em estudar a Idade Média, ou o fenômeno das cruzadas, mas houve também pessoas interessadas por conta do contexto histórico em que o filme foi lançado, um contexto em que o conflito entre Ocidente e Oriente Médio estava em destaque, e também muitas pessoas foram consumir porque gostam de filmes de guerra, de filmes de batalhas, etc. Sem
que tenham um interesse mais histórico por trás disso. Então, nesse sentido, esses filmes nos ajudam a entender, né, o seu contexto de produção e o porquê determinados fenômenos, acontecimentos, personagens históricos são preferidos em um determinado contexto do que outro. Por exemplo, por que na época da Segunda Guerra Mundial, na Rússia se fez um filme sobre o príncipe do Principado Russo de Novgorod, Alexander Nevsky. Poderiam ter feito filmes sobre outros príncipes de Rus, dos principados russos, como por exemplo Vladimir de Kiev. Mas eles fizeram de Alexander Nevsky porque Alexander Nevsky lutou contra os Cavaleiros Teutônicos, né, que se originam, ou pelo menos tinham a sua base, né, sua sede, no que hoje seria a Prússia, parte da Alemanha, da atual Alemanha. Então, a ideia, né, desse filme era justamente mostrar que os russos, né, porque os russos medievais não é exatamente a mesma coisa que a nacionalidade russa, né, mas que os russos haviam vencido já os alemães, né, também é um conceito diferente na Idade Média, no passado, e que, portanto, poderiam fazê-lo novamente na Segunda Guerra Mundial. Então esse é um caso bastante fácil de analisar, né? Mas outro caso que nós podemos pegar é no caso dos filmes de samurai produzidos no Japão, né, na década de 50 e 60. É um contexto em que o Japão está saindo da ocupação militar americana após a derrota na Segunda Guerra Mundial e acabou, dentro desse processo, sofrendo muita influência da cultura americana e se chega, né, a uma questão de uma certa crise da identidade, né, do japonês. Afinal de contas, o que é ser um japonês? O que diferencia, né, de ser um americano? Então, você acaba vendo na figura histórica do samurai, de certa forma, um símbolo do que seria ser um japonês. E por conta disso, né, então, a gente tem, dentro desses filmes de samurai, por exemplo, geralmente uma perspectiva bastante cruel, né, do que era o Japão na época dos samurais, o que mostra, inclusive, uma influência de ideias, concepções ocidentais de analisar a sociedade, né, sob uma perspectiva de conflito de classes, né, por exemplo, uma perspectiva de influência marxista. E também nós temos, né, um intercâmbio muito grande, né, entre o cinema samurai e o cinema de faroeste nesse momento, né? O que mostra que mesmo, né, esse tema, né, do samurai estando relacionado a uma questão de busca de uma identidade própria, ele também não está totalmente descolado desse novo contexto, né, de influências externas. Outro elemento que nós podemos colocar, né, por que se fazem tantos filmes de super-heróis hoje? Porque existe um público, né, de pessoas por volta dos 30 anos, um público considerável de pessoas, que cresceu
sua infância, na sua adolescência, vendo quadrinhos ou assistindo determinados filmes desses super-heróis, né, da indústria cultural americana. E isso remete a uma sensação de nostalgia, né, que nós vivemos hoje, né, por conta de algumas crises, né, que nós estamos tendo, de questões políticas, econômicas, uma certa falta de concordância com relação a determinados valores, né, ou, com relação ao sentido da vida ou à nossa identidade, né. Então esses momentos de crise, eles geralmente remetem, né, a períodos anteriores, né. Eles criam uma ideia de nostalgia, né, de que a busca, né, por um passado anterior que não tinha esses determinados problemas. Então isso explica também, por exemplo, essa questão dos filmes de super-heróis. Nós poderíamos ficar horas falando sobre diferentes temas, né? Mas, então, especificamente, filmes históricos, eles não devem ser olhados do ponto de vista tão histórico assim, no sentido de que, claro, eu posso, por exemplo, recortar um trecho de um filme ou passar um filme numa aula. Eu posso, desde que eu faça uma discussão, né, correta desse filme, né, uma contextualização desse filme, né, que eu busque fazer uma separação, né, do que são elementos mais próximos da história, né, e o que são elementos de criação, né, daquele diretor, daquele roteirista, etc. Por exemplo, se eu for trabalhar, por exemplo, o tema da Guerra Civil Espanhola, né, e eu for pegar o filme Terra e Liberdade, do Ken Loach, os meus alunos vão pegar uma perspectiva da Guerra Civil Espanhola, que é uma perspectiva mais ligada aos grupos anarquistas, né? Porque esse filme ele explora tanto os elementos negativos do bando nacional, né, do bando que estava ali dentro da liderança de Franco, ele tem uma associação negativa da igreja, né, ele associa a igreja ao fascismo, né, e ele mostra também o conflito dentro do próprio bando republicano, dos anarquistas com os socialistas, né, quando os socialistas pretendem uniformizar o exército republicano, e os anarquistas, né, por ter uma concepção contrária à hierarquia militar, né, eles se recusam a isso. Agora, se eu pegar, por exemplo, o filme Derby Dragons, do Roland Joffé, eu vou ter uma outra perspectiva, né? Eu vou ter uma perspectiva que mostra de uma forma um pouco mais equilibrada o elemento da violência e da polarização presente nos dois lados daquele momento, daquele contexto histórico, né? Esse filme ele não mostra a violência, os excessos de ambos os lados de uma forma justificada, né? É diferente de uma cena do filme Terra e Liberdade, em que um padre é fuzilado e a justificativa é que, bom, ele delatava, né, os membros da esquerda que se confessavam com ele, né, às autoridades franquistas, né. E no filme Derby Dragons não existe
essa questão, né? Ele trabalha muito mais com uma questão de a perspectiva do perdão, né? E da tentativa de sobrevivência, né? Dentro daquele contexto de violência de ambos os lados, né? Então, também tem essa questão, mesmo o mesmo período histórico, né, sendo abordados por filmes diferentes, né, podem trazer noções diferentes, né? E o último aspecto, né, que eu particularmente gosto, né, de história do vestuário, história do armamento, né, essa parte mais visual da história, o filme geralmente, assim, quanto mais antigo for o período que o filme retrata, a probabilidade da imagem criada por esse filme ser muito fantasiosa é bastante forte. Então, por exemplo, existe até uma série, alguns memes relacionados a isso, né? Mas a forma como existe um verdadeiro fetiche pelo uso de roupas e armaduras de couro, né? Em contextos de séries que abordam e filmes que abordam um contexto medieval. Quando não era uma coisa usada assim. Ou, por exemplo, né, o uso do espartilho associado, né, à Idade Média, né, quando era um tipo de uma peça de vestimento que não existia naquele período, né? Então isso também é uma questão. E por que que eu, de certa forma, me implico um pouco com isso? Se o cinema ele não tem a pretensão, né, de falar sobre a história, né? Não tem a pretensão de ser. É porque a indústria cultural tem uma força muito grande na nossa sociedade atual, né? E o imaginário das pessoas, né, a forma como as pessoas veem a história, ela está muito ligada às imagens visuais que elas captam, né? E principalmente a partir de séries e de filmes, né? Então, essa falta, né, de um certo critério na representação histórica, ao meu ver, ela reforça estereótipos e ela não ajuda, né, na reflexão histórica, né? Seria a mesma coisa que, por exemplo, eu pego um livro didático de história que está falando sobre as cruzadas e aí ele bota uma imagem de um manuscrito do século XV, uma ilustração, né, dentro de um manuscrito do século XV, representando uma batalha das cruzadas, e bota ali, cena das cruzadas. Ou seja, a imagem foi usada de uma forma meramente ilustrativa, né, e sem nenhuma discussão em torno daquela imagem, né, porque, bom, peraí, mas essa imagem é do século XV, ela não é do período das cruzadas. Então, aquilo ali é mais a imaginação do miniaturista, do iluminatorista, daquele momento, do que o que realmente aconteceu nas cruzadas, né? A começar, geralmente, o cara que fez essa ilustração é alguém que nunca esteve no local onde as cruzadas aconteceram, né? Então, isso também tem que ser discutido, né? Não só na questão das fontes, mas nos filmes, no cinema também, né? Então, de forma resumida, né, a gente pode dizer que eu posso aprender história, eu posso usar o filme, né, para estudar ou aprender história, desde que eu tenha em mente essa questão da contextualização desse filme, né, e que eu o compare, né, com outras fontes históricas, né? Então eu posso usar ele, por exemplo, numa aula para ilustrar determinada coisa, né? Desde que isso seja feito com a devida contextualização, as devidas ressalvas. Então, esse foi o nosso comentário histórico de hoje, né? Eu
Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, né? Compartilhe, né, com seus contatos, né, se você conhece alguém que tem interesse pela área de história, pela área de ciências humanas, de humanidades no geral, né? Então, se puder divulgar esse vídeo, eu agradeço. Se você deseja receber as notificações do canal, não esqueça de clicar no sininho, né, para você receber as notificações. Então, eu agradeço aí a atenção de todos e todas. Então, um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Obrigado.